Olá, meus queridos. Graça e paz. Quero compartilhar com vocês aqui uma pequena reflexão na nossa leitura de hoje, no 1 Crônicas, capítulo 17, no início do capítulo, que diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Veja que coisa interessante aqui, né? Davi tinha um bom desejo, não era nada errado nem ilícito o que ele queria que acontecesse. Ele queria construir um templo, um lugar fixo para que pudesse guardar a arca. E o incômodo dele era que ele morava num palácio bonito, construído com madeiras bonitas, belas, fortes, e ele fala: como posso eu morar aqui numa casa bonita e a arca do Senhor está numa tenda? Não está certo isso. Eu tenho um lugar mais protegido e luxuoso do que a arca do Senhor. Então não é um mau desejo não de Davi. E ele, a partir disso, ele fala que eu vou construir então um templo, né? Então, aqui a gente lê o texto e vendo o resultado disso, a gente vai perceber o quê? Não é porque nós temos bons desejos, boas intenções, boas vontades, que conseguiremos realizar todas elas. Nós não conseguimos fazer tudo o que nós queremos fazer. Por mais que possamos querer realizar algo que seja bom, mas às vezes não vamos ser nós que vamos fazer. E é bom a gente ter essa consciência, sabe, meus irmãos, que alguns pensadores dizem que esse pensamento de que dá para fazer tudo o que a gente quer, ou a teimosia em fazer tudo o que a gente quer, de que isso é um comportamento infantil, tá? De que é aceitável nas crianças. E por que é aceitável nas crianças? Porque elas estão sendo educadas. E devem ser corrigidas com relação a esse comportamento, né? Quando a criança em si, eu vou fazer, eu quero, não, eu não vou fazer isso e tal, de que dentro desse processo de educação isso é aceitável, mas que deve ser corrigido. E que na fase adulta isso já deveria estar bem cristalizado em nós, né? De que não dá para fazer tudo que se quer, por mais que aquilo que se queira seja bom. Nem vou entrar no mérito das coisas que não são boas, estou falando das coisas boas, mas mesmo elas não são possíveis de serem realizadas todas por nós. E aí, aqui no versículo 2, é claro que Natã não foi por esse caminho, porque isso nem existia nominado desse jeito, mas hoje existe uma expressão chamada confissão positiva, de que nós temos que falar coisas, sermos afirmativos, assertivos e tal, e tomar posse das coisas para elas se materializarem, para elas acontecerem. E Natã diz assim, talvez até para não contrariar o rei, né? Natã diz assim: faz o que você tiver em mente, faz o que você quiser, faz o que tiver na sua cabeça, porque Deus está contigo. Olha, eu tenho ouvido tanta pregação como essa nos últimos dias,
Me dá até dor no coração. Não. Se está no seu coração, se está na sua mente, se o seu coração está em paz, Deus é contigo, Ele vai abençoar e você vai conseguir. Olha, os pregadores que fazem isso estão tentando nos fazer regredir, sabe para onde? Para a infantilidade. Estão tentando nos fazer regredir num mau sentido da fase adulta para a fase infantil. Sermos adultos infantilizados, adultos teimosos, que acham que dá para fazer tudo o que se quer, desde que se tenha paz no coração, e Deus vai fazer isso acontecer e materializar. Deus vai deixar claro logo abaixo que isso não é verdade. E aí no versículo 3, diz assim: naquela mesma noite Deus falou com Natã. Então ali tem um aprendizado para Natã que depois vai ser estendido para Davi, porque Natã, homem de Deus, inquestionavelmente homem de Deus. Mas Natã fez uma afirmação para o rei que não era verdade. Ele disse: olha, faz o que você quiser, está na tua cabeça, está com paz no coração. Paz no coração é inclusão minha, tá bom? Está na sua mente aí, Davi? Faz, vai fazer. Deus é contigo. Olha que coisa tremenda, né? Olha quantas vezes a gente não quer chegar na igreja e ouvir uma pregação dessa, né? Às vezes você quer chegar na igreja e o pregador diz lá: se está aí no teu coração, no teu desejo, na tua mente, meu irmão, vai em frente, vá para frente, vai com fé. Deus vai abrir o caminho, Deus vai abençoar. Tome posse da bênção. Oh, aí, gente, o sangue ferve dentro da gente, a gente se emociona. E aí toca aquela música de louvor bem emocional. E a gente chora. E agora vai, eu recebo, né? Não tem essa expressão agora. Receba! E a gente vai, eu recebo, né? E depois Deus olha e fala assim: você vai chorar, porque você não vai receber isso daí, não. E Deus fala para Natã: vai lá dizer para Davi, para o meu servo, que não vai ser ele que vai construir uma casa para eu morar, não. Não vai ser. O templo vai ser construído, mas não vai ser construído por ele. E lá para frente, Davi entende, porque Davi, quando vai conversar com Salomão, que é filho dele, que é Salomão quem vai acabar construindo o templo, Davi diz, lá a gente vai ler isso mais para frente, tá lá no capítulo 22 de 1 Crônicas, que Davi fala assim: eu sou homem de guerra, eu matei muita gente, eu derramei muito sangue. Esse é o motivo de eu não poder construir o templo, mas você vai construir. Mas Davi tem um comportamento maduro, tem um comportamento adulto, ele aceita. Quando Deus fala para ele: não é você que vai construir o templo. Ele não fica teimando, ele não se joga no chão, ele não se bate, ele não se grita. Ele aceita: não sou eu. Eu me submeto à vontade de Deus. Deus tem os seus motivos, Deus tem as suas razões. Afinal de contas, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. A sabedoria do Senhor é muito mais elevada do que a nossa sabedoria, né? E se Ele não permitir que a gente realize algo, mesmo sendo algo legal, bom, Ele tem lá as suas razões de fazer isso. Ele tem lá os seus motivos de fazer isso. E são boas razões, são bons motivos. Aliás, são razões e motivos de não nos deixar fazer bem melhores do que os nossos ao desejar fazer. Então, a gente, enquanto caminha na comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos crescer. Precisamos amadurecer, né? Sermos crentes maduros. E se alguém tentar nos trazer de volta para uma infantilidade, e ser criança é muito bom. O infantil é muito bom,
mas não é tudo bom. A teimosia é ruim, né? Mas se alguém tentar nos fazer regredir para uma teimosia infantil, fazendo com que nós, adultos, nos comportemos como criança, Deus vai nos educar. Deus vai deixar bem claro que as coisas acontecem conforme Ele quer e não como nós queremos. Mas o Senhor tem suas razões, tem os seus motivos, e tudo aquilo que Ele nos tem dado, com tudo aquilo que Ele nos tem agraciado, certamente nós temos do Senhor muito mais do que nós necessitamos para termos uma vida plena e sermos nele felizes e nos sentimos abençoados. Amém? Deus nos abençoe e um bom final de semana para todos nós.